Essa é a hora que a gente faz o encontro de CNN Money e CNN Brasil. E a gente vai com Fernando Nakagawa, que chega com tudo e nunca está prosa. Naka, boa noite. Naka, hoje a gente viveu um dia de expectativa pela divulgação de dados dos Estados Unidos no mercado de trabalho. Está tudo ainda meio atrapalhado por causa do shutdown, os dados estão vindo com muitas atualizações, mas afinal de contas, qual foi a leitura desses dados, o quanto isso impactou o mercado lá fora, mas principalmente o mercado aqui? A expectativa é grande, Thaís, pelos dados lá dos Estados Unidos e aqui também do Brasil, mas deu para terminar a quinta-feira no positivo, pelo menos quando a gente olha para todo o mercado brasileiro. Hoje nós conhecemos novos dados dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. O número veio bem pertinho da expectativa dos economistas e a ansiedade é grande pela sexta-feira, porque amanhã saem dados do payroll, que é o dado do mercado de trabalho mais aguardado nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, sai a inflação de dezembro de 2025 de todo o ano fechado de 2025. E o número vai ser importante para entender cumprimento da meta ou não pelo Banco Central e, principalmente, como devem ser os próximos passos do BC. Quando será que o juro vai começar a cair por aqui? Será que é janeiro? Será que é março? Amanhã a gente vai ter indicações disso às 9 horas da manhã no horário de Brasília. E assim, o mercado terminou o dia positivo, pelo menos olhando os grandes números, você vai entender por que eu estou fazendo tanta ressalva disso, Thaís. O Ibovespa subiu 0,59%, fechou o dia namorando 163 mil pontos entre as ações brasileiras. Tivemos alguns destaques, por exemplo, Itaú subiu com força, também Petrobras ganhou força diante da alta do petróleo. Mas tem ação que não foi tão bem assim e eu vou contar uma daqui a pouquinho. Já o dólar terminou o dia praticamente estável, quase no 0 a 0 ali, 0,04% de alta, R$ 5,38. Tem uma ação, Thaís, que derreteu. As ações da Azul Linhas Aéreas caíram 90% no pregão de hoje. 90,2% para ser mais preciso, e terminaram o pregão em R$ 25. Por que derreteu a ação da Azul ontem? Quarta-feira, a empresa que está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos anunciou que vai emitir novas ações. Total dessa oferta de mais de 7 bilhões de reais. Serão novas ações que vão ser emitidas para a empresa captar, vender esses papéis e captar dinheiro para reforçar seu caixa, reforçar sua estrutura de capital. Só que esta operação, Thaís, vai acontecer como? Os atuais acionistas verão sua participação diluída e por isso a ação despencou hoje. A ação caiu 90% no pregão de hoje na B3 por causa desta diluição, ou seja, quem tem ação da Azul, quem tinha ação da Azul ontem, acordou hoje percebendo que o seu poder de voto, o seu poder de falar no conselho da companhia foi absolutamente diluído e aí o investidor desconta no preço, por isso a ação caiu 90%. Perdeu o voto e perdeu o dinheiro, né, Naka? Exatamente. Porque, assim, é muito raro acontecer. A Azul, ela está colecionando raridades do seu comportamento em função dos problemas que não consegue superar na sua gestão, né? Uma pena, porque nós já temos pouca companhia atuando no Brasil, é um monopólio. E ainda por cima, uma delas nessa situação. Agora, Naka, tem um campeonato no mercado americano em que as empresas ficam brigando para saber quem é a que tem o maior valor de mercado. A gente não consegue nem botar, eu não sei nem escrever esse número lá que eles valem, essas empresas, viu? Que é tanto zero que para fazer 100 mil eu tenho que contar os zeros. Ainda mais... Em dólar. Ainda mais em dólar. Imagina se for passar por real, eu não sei nem falar o número que dá. O que aconteceu dessa vez? Quem passou quem? O ranking tem uma mudança no segundo e no terceiro lugar, Thaís. A empresa mais valiosa do planeta, todo mundo já sabe, é a NVIDIA, aquela que faz processadores usados na inteligência artificial. Mas o segundo e terceiro lugar
mudaram nas últimas horas, e tudo por causa da inteligência artificial. A Apple, que já foi a maior empresa do planeta em valor de mercado, agora ocupa um modesto terceiro lugar. Eles foram ultrapassados por quem? Pela Alphabet. Este nome muita gente não conhece, mas esse logo o pessoal conhece, é o Google. O Google viu seu valor de mercado crescer ao longo das últimas semanas e meses, especialmente por causa do Gemini. O Gemini é o ChatGPT do Google, que muitos analistas entendem ser muito bom. Bom, talvez até melhor que o ChatGPT. Já a Apple, a Siri, ela não é tão inteligente assim, e os investidores reclamam que a Apple está atrasada na corrida da inteligência artificial. E aí não tem jeito, o investidor pune a ação caiu ao longo dos últimos pregões e assim houve esta mudança no ranking. A Nvidia continua sendo a empresa mais valiosa do planeta, 4 trilhões com T de tatu e meio de dólares. Alphabet, Google, quase 4 trilhões. A Apple, 3 trilhões e 800 bilhões de dólares. Aí o ranking é completo com Microsoft e Amazon. Este é o top 5 das maiores empresas do mundo. O sexto lugar ali seria Gustavo Uribe, âncora do Bastidores CNN, com sua riqueza que foi toda construída com base em empréstimos de Thaís Heredia. Eu ia falar isso, né? Fiquei com medo de você não me dar crédito, porque além de eu emprestar dinheiro para ele não só não paga, como não paga os juros, né? Quando vem algum Pix para mim, não chega o juro. Aí com esse crédito, gato, dá para comprar. Agora, Naka, você tem ações de todas essas aí, não né? Tenho, não tenho, não. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, né? A Nvidia, ela virou a maior empresa do mundo há pouco tempo e foi meteórico, né? A ascensão dela. E nesse debate se tem bolha, se não tem bolha... Saberemos em breve, talvez, né? Ainda não sabemos como vai ficar, mas realmente é impressionante. Só para vocês terem uma ideiazinha básica dos números que o Naka estão dizendo, a Amazon vale mais do que o PIB do Brasil inteiro. Nossa. Não é isso, Naka? É aí que estamos, exatamente. Exatamente. Ou é aqui que a gente está, ou é lá que eles estão, né? Agora, por falar em lá e cá, especialmente com os Estados Unidos, a gente está fechando os números da balança comercial do Brasil e agora a gente está entendendo, Naka, qual foi o saldo do tarifaço com os Estados Unidos. Que o primeiro susto que nós tomamos foi porque o Brasil os Estados Unidos é superavitário. O Brasil era um dos poucos países que tinha déficit comercial com os Estados Unidos. Qual o saldo ao final? Os números mostram que Donald Trump não deveria estar preocupado com nós brasileiros. Os Estados Unidos têm os números da balança comercial mais atrasados que a gente. Brasília é mais rápida, porque a gente já sabe o fechado de 2025. Lá eles tiveram shutdown e tem um método mais demorado de calcular os números. Hoje, nós conhecemos a balança comercial de outubro e o dado é interessante para nós brasileiros, Thaís. Vamos aos maiores superávites para os americanos. O que é isso? Este lado da tabela são os países que compram mais dos americanos do que vendem, ou seja, dão lucro para os americanos. Os Países Baixos lideram esse ranking ao gerar quase 60 bilhões de dólares de janeiro a outubro em superávit comercial, ou seja, os holandeses compram muito mais dos americanos do que vendem a eles. E o Brasil é o segundo desta lista. Pela primeira vez, o Brasil aparece como o segundo maior superávit em bens e serviços com os Estados Unidos, quase 26 bilhões de dólares. Hong Kong é o terceiro, Singapura o quarto e o Reino Unido o quinto lugar. Brasil e Reino Unido, Austrália, são os 3 países do G20 que geram superávit para os americanos. Do outro lado, aqui estão as preocupações de Donald Trump. Irlanda, Taiwan, Vietnã, China e México são top 5 de déficit para os americanos, ou seja, os americanos compram muito mais do que exportam para esses países. Taiwan, por exemplo, tem os processadores, como o da Nvidia, muitos deles são feitos em Taiwan, apesar da empresa ser americana. Do Vietnã tem muitas roupas dos americanos. Da China vem de tudo.
E do México, muitos itens industriais, especialmente das empresas americanas, que não pagam imposto ao importar dos mexicanos. Thaís, o Brasil não tem razões para estar na lista de preocupações do senhor Donald Trump. Nós geramos lucro para os americanos. Essa